tanto vai ter os slides que você tem disponível de macroeconomia, como este material que a gente vai começar a falar hoje. Tá? Esses 3 arquivos que a gente pretende mostrar estão lá na plataforma, na aula 4, e tem arquivo 2 e arquivo 3 da aula 4. Então, vamos começar. Tá? Nós falamos na última aula sobre os indicadores, as questões macroeconômicas, mas vamos hoje começar com este. Vocês estão vendo essa tela no Word, estão? Alguém pode me dar um retorno? Sim. Ok, né? Tudo certo. À medida que for chegando, eu vou interrompendo e a gente vai prosseguindo. Então, objetivos e indicadores macroeconômicos. Os formuladores da política macroeconômica estão voltados para a melhoria da saúde da economia. Os objetivos pelos quais avaliam esse estado de saúde são taxas de crescimento econômico elevadas e sustentáveis, baixo desemprego e baixa inflação, baixa taxa de inflação. Então, se admite que uma economia vai bem quando ela tem taxas de crescimento elevadas e sustentáveis, há um baixo desemprego e há uma taxa de inflação baixa, ela não é na faixa dos 2%. Tá? Então, isso é uma referência para que se acompanhe o estado de saúde da economia. E se estiver fora disso, nós vamos ver alguns ajustes. Então, para medir como a economia está agindo, esses objetivos macroeconômicos, os economistas precisam de medidas quantitativas de desempenho. É importante conhecer os indicadores utilizados para avaliar o desempenho da economia, a fim de poder verificar o sucesso alcançado pelas economias de obtenção de seus objetivos de política econômica. Muitos dos indicadores econômicos mais comuns, como taxa de desemprego, índice de preços ao consumidor ou produto interno bruto, aparecem frequentemente na mídia, né, para jornais de mídia. A medição do produto e do crescimento. Para avaliar o sucesso da economia e melhoramento dos padrões de vida da sociedade, né, precisamos começar a entender como é medido o produto total da economia. Verificaremos que a renda agregada da economia é igual ao produto agregado de bens e serviços gerados na economia. Portanto, a medição do produto é o primeiro passo da avaliação do desempenho econômico. Os que estão chegando, por favor, coloquem a presença no chat. No final também eu vou fazer uma chamada. Tá? A partir de agora, 4 pontos em diante, vou ser mais rígido na frequência. Okay? Então, voltando à tela. Então, nós vimos aqui que a questão é importante, essa questão do valor, né? Que para você identificar se a economia está bem ou não. Então, produto interno bruto. Nós queremos verificar que se a economia está está sendo exitosa, então haverá uma melhora dos padrões de vida da sociedade. As pessoas vão poder ter um poder de compra melhor, vão consumir mais, vão ter uma renda melhor, vão estar empregados. Então, o primeiro desses indicadores é o produto interno bruto. É o valor monetário total de todos os bens e serviços trazidos dentro das fronteiras nacionais em um dado período de tempo. Ele considera os bens finais. Para comparar 2 períodos distintos, o PIB é corrigido de modo a excluir a variação dos preços. O PIB não corrigido é conhecido como PIB nominal. Quando os números do PIB são corrigidos para levar em conta as variações do nível geral de preços, temos o PIB real. O PIB real nos informa o quanto mudou de fato a produção entre 2 períodos objeto da análise.
O PIB real nos proporciona uma medida efetiva de quanto a economia produz a cada ano. Uma maneira de considerar o PIB real é perguntar se o PIB, todos os preços tiverem permanecido inalterados. Então, nós temos aqui, o PIB é o somatório das riquezas produzidas no período, esse período de tempo é usualmente um ano comercial, dentro das fronteiras, dentro do país. Essas fronteiras também podem se trazer a região, o estado, o município, mas vamos colocar aqui como nação. E se considera os produtos finais, né? Você não contabiliza os produtos intermediários. Então, voltando, nós usamos os preços de um ano para calcular o PIB dos anos subsequentes, e aqui é o chamado de ano base. Então, por exemplo, eu estou querendo comparar o que aconteceu no ano 2019 com o ano 2020. Então, 2019 vai ser meu ano base. Então, quando os economistas falam em correção do PIB nominal, as variações de preço para obter uma medida do PIB real, eles dizem que deflaciona o PIB nominal recorrendo à medida do nível geral de preço denominada índice de preço. O que vem a ser isto? Imaginemos, tratando do PIB, vamos chamar PIB nominal de 2019, frente ao PIB nominal de 2020. O PIB nominal é o PIB com a inflação embutida. Então, é o PIB real mais inflação. Então, o PIB nominal é igual a PIB real mais inflação. A inflação é a variação dos preços, né? Então, o que acontece é que a gente poder dar uma condição de verificação, eu vou extrair a inflação, eu vou deflacionar, para ter um processo inverso. Então, eu vou extraindo a inflação, eu tenho um PIB real. E aí eu vou confrontar o crescimento econômico, né, com o PIB real. Então, quando eles falam de PIB nominal, as variações de preço podem obter o PIB real. Ou seja, eu estou excluindo a inflação, ou deflacionando o PIB nominal. Tá? Então, o índice de preços para o PIB é chamado deflator do PIB. Como já vimos, o PIB nominal embute as variações de preços e quantidades, enquanto o PIB real pode ser definido nessa equação. Aqui está extraindo a inflação com a divisão do índice de preços. Então, comparativamente falando, se o PIB nominal tiver aumentado em 3% e os preços também tiverem aumentado em 3%, na realidade o PIB real não terá variado, não houve crescimento, mas é. Repetindo, se o PIB nominal tiver aumentado 3% e nesse mesmo período os preços tiverem aumentado na ordem de 3%, então você vai ter uma variação igual, tendo a constante, não tem crescimento. Vamos pegar o que é a estimativa que temos de dados agora. O Banco Central é quem controla esse indicador, que acompanha. Ele está apontando uma projeção de 1,76 de inflação para o ano 2020. E, de outro lado, em função da pandemia, há quem fale, nós já chegamos a 10,9% do PIB negativo, que haveria uma redução do desenvolvimento em razão da paralisação, do isolamento na pandemia. Mas os últimos números estão sendo apresentados, há um crescimento da indústria e do comércio consistente 3 meses seguidos. E esses números estão reduzindo. Já quem faça uma projeção na ordem de 5%, outros acham que vai chegar bem próximo a 2%. Então, vamos admitir que fechamos o ano de 2020 com 2% negativo. E a inflação do período foi também de 1,76 negativos. Certo? Aí você vai ter aqui uma situação diferenciada. Ou seja, eu vou ter 2 indicadores negativos. Menos 2 de desempenho e menos 1,76 em relação à inflação.
Logo, eu vou ter um resultado de menos 3,76. PIB do período, deduzido a inflação, vai provavelmente chegar nessa faixa de 3 a 4% negativo. Tá? Então, só para dar essa visão em relação a como você pode mensurar uma economia. As economias mundiais, as grandes economias, elas trabalham com indicador de inflação próximo a entre 0 e 2%, é o ideal. Não pode ser menos que 0, porque você vai ter deflação. A deflação causa um ciclo, um ciclo negativo, um ciclo vicioso, ou seja, você vai ter menos consumo, menos emprego. O ideal é que tenha uma inflação bem pequena e que se possa controlar. Ok? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Alguém pode me dar o feedback? Alô? Gente? Pode prosseguir. Ok. Quando eu pedi o feedback, alguém, por favor, dá só o feedback para a gente. Aí, quando não respondem, a impressão é que tenha caído a conexão, e não é o caso, né? Muito bem. Então, aqui nós temos como calcular o PIB de 3 maneiras. Tem uma na ótica dos bens finais, que soma o valor de todos os bens finais produzidos na economia durante um ano, dado um ano. A preocupação de considerar, você tem um bem final e tem um bem intermediário. Então, vou dar um exemplo. Bem final, pãozinho, bolo, macarrão, são produtos finais para você consumir. A farinha de trigo, ela é um bem intermediário. Esse insumo, ele se associa a outros para poder ter o bem final. Então, você não contabiliza os bens intermediários, você contabiliza os bens finais. Se você contabilizar os bens intermediários, eles vão influenciar os bens finais com duplicidade. Então, você considera somente os bens finais, nessa forma de cálculo. Tá? Energia elétrica, o trigo, o sal, o açúcar, nessa concepção do exemplo do pão francês, eu vou computar o bem final. Tá certo? Então, voltando, pela ótica dos bens finais, a soma do valor de todos os bens produzidos na economia durante um dado período, um dado ano. Pela ótica do valor adicionado, é a soma de todas as diferenças entre receitas das empresas e os custos dos bens intermediários. Então, a receita é o ganho da empresa menos o gasto do bem intermediário. E, de outra forma, pela ótica da renda, que é a soma de todas as rendas recebidas pelos agentes econômicos. Logo, esses 3 tipos de cálculo vão gerar o mesmo resultado. Posso obter a informação de uma das 3 formas, porém, essas equações vão dar o mesmo resultado. Tá? Então, o produto agregado da economia é igual à renda agregada. Tá? Então, aqui nós vimos a importância do PIB como fator para avaliar o desempenho da economia. Vamos ver o outro fator agora, o outro indicador, o desemprego. Representa um custo para as pessoas e para a sociedade como um todo. A sociedade perde o que os trabalhadores desempregados poderiam ter produzido e o que é necessário para sustentá-los de outro modo. Então, você vê aqui, quando há o desemprego, ele não é, a gente pensa que o desemprego está longe da gente. Não conheço, não sei quem é, mas não. Nós todos acabamos contribuindo, de alguma forma, para aquela pessoa que deixou de produzir, ela possa sobreviver. Os tipos de desemprego. Nós temos aqui o tipo sazonal, como verificar na construção civil, em regiões onde há invernos fortes, inclementes, ocorrem regularmente de acordo com as estações de ano. Você tem regiões do planeta que elas, em função do clima, paralisam, não tem condição de atividade. Então, a mão de obra cai. Quando volta à condição normal, ela volta ao normal. Friccional, decorre do intervalo de tempo entre um emprego e outro, ou do tempo necessário aos que estão entrando no mercado para encontrar um emprego. Então, normalmente, quando você perde um posto de trabalho, vamos falar sobre um emprego sazonal, desemprego. Ele representa o custo que as pessoas representam para a sociedade como um todo. Então, a partir do momento que ocorre o desemprego, você deixa de produzir, e ao deixar de produzir, se torna desempregado, e a sociedade acaba arcando para manter, sustentar a sobrevida dessas pessoas. Isso não parece de forma direta para a gente, mas acontece. Então,
Desemprego, ele ocorre de várias formas, vamos ver aqui os tipos. O de ordem sazonal é o periódico. Periódico é o exemplo que coloca aqui, em regiões do planeta onde o clima é muito forte, então vocês param de trabalhar por um inverno muito forte, por exemplo. O desemprego sazonal, nós também temos essa visão bem clara das datas comercialmente, onde há bastante procura no mercado, como datas como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, né? Natal, enfim, acaba tendo aqui uma movimentação de emprego, do emprego de ordem momentânea, e quando passa esse período, há um movimento inverso, então há um desemprego sazonal. Friccional, ocorre quando o intervalo de um emprego para o outro é necessário, quando você sai de uma posição, vai buscar uma outra, há um intervalo de tempo. Então, nesse momento que você está sem emprego, ele é considerado friccional. Estrutural é quando a economia se altera e novos empregos exigem capacitação diferente daquela requerida anteriormente. Então, aqui há uma inovação, normalmente elas são imbuídas, influenciadas por inovação, por criação de novos. Então, você tem que ter a capacitação em relação ao que você exercia anteriormente. O cíclico, ele tem um efeito sanfona. O que é isso? Se o PIB aumenta o emprego. Se o PIB reduz, ele provoca o desemprego. Então, nesse caso, você está com desemprego cíclico. Ok? Tudo certinho? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Professor, sim. Pode prosseguir, mas é só uma pergunta. É para aparecer o slide, é? Não, eu estou com o texto, rodando o texto. Vocês estão vendo o texto? Não. É um texto. Não está aparecendo. Estranho. Um minuto, então, por favor. Quando eu comecei, eu perguntei esse texto. Professor, estava aparecendo, mas depois que saiu essa conexão, quando voltou, não apareceu mais o texto. Então, caiu a conexão, né? Por isso que agora estão visualizando? Agora sim. Ok. Então, vamos combinar. Se ele sair da tela, vocês me acionem, por favor, tá? Ok? Porque, para mim, ele estava continuando. Caiu a linha, voltou imediatamente. Foi exatamente o momento que houve o ato do áudio e caiu também a tela. Aí vocês me avisem, por favor, tá? Que aí eu entro até com outro sinal, se for o caso. Com outro Wi-Fi. Então, eu estou trabalhando com esse texto, é uma outra forma. Esse material está lá naqueles slides de micro, macroeconomia. Tá? Então, essa é uma maneira diferente. Vocês vão ter as duas maneiras para poder consolidar a informação, ok? E vamos prosseguindo aqui. Tá? Então, taxa de desemprego é o número de desempregados dividido pela população economicamente ativa, e essa população economicamente ativa, ela considera o número de pessoas ocupadas mais desempregados. Na taxa de desemprego não estão incluídas as pessoas que não estão trabalhando, mas as que não estão procurando ativamente o emprego. Essas pessoas não estão contadas como parte do PEA. Mais à frente, nós vamos ver isso aqui, reforçando esses conceitos de emprego e desemprego e as taxas que não são consideradas. Mesmo quando a economia opera em patamar do seu PIB potencial, há uma taxa de desemprego positiva, em consequência do desemprego sazonal, friccional e estrutural. O que quer dizer isso? PIB potencial é uma expectativa de que o PIB possa alcançar. Então, é aquele pleno emprego que nós falamos, se todos estivessem ocupados, não houvesse ociosidade, o consumo tivesse a plena carga, então você teria um PIB potencial, um crescimento esperado. Tá? Vou dar um exemplo, PIB de 10% ao ano, certo? É um PIB elevado, é um PIB totalmente elevado. Então, ele é caracterizado como potencial. Ok. Vamos falar agora um pouquinho da lei de Ockham. Ele trata das flutuações entre a taxa de desemprego e as flutuações de produção. Então, ele admite quando há uma recessão, você tem uma recessão, então, o que acontece com a recessão? Ela provoca a perda de empregos, né? As pessoas perdem os empregos e deixam também de consumir.
Então, quando você retoma, você está recuperando essa posição de recessão, buscando novamente o crescimento, então, no primeiro momento, existem espaços ociosos nas empresas que estavam, então eles são preenchidos de uma forma mais rápida do que a taxa de emprego. Então, no estudo de Ocon, para uma redução de 1% da taxa de desemprego, o produto aumentou 3%. Essa é a conclusão de Ocon. Repetindo, então, para a gente entender. Numa recessão, as empresas elas diminuem as posições de emprego, ao desemprego, e, por sua vez, você vai ter um momento limite e ele recupera. Ao recuperar, ao haver novamente o crescimento, então, as empresas têm vazios, que são a ociosidade, tem pessoas trabalhando, mas as máquinas não estavam tendo a carga, e estavam com poucas encomendas, passam a ter mais encomendas. Então, esse percentual de produção, ele tem uma velocidade maior que a recuperação da taxa de desemprego. Então, é isso que ele coloca. Então, no caso, estavam produzindo 3% de produção contra 1% da taxa de desemprego. Mais tarde, os estudos avançaram e verificaram que uma taxa de desemprego de 1% representava entre 2% a 2,5% da taxa de produto, né, redução da taxa de produto. Então, é bom lembrar sobre essa lei de Ocon. Tá? Outros indicadores da atividade econômica. Produto Nacional Bruto. É uma medida de renda dos residentes de um país, incluindo a renda recebida do estrangeiro. No caso, salários, retornos de investimento, pagamento de juros. O PIB, Produto Interno Bruto, ignora a renda recebida do exterior, ou paga no exterior. Portanto, o PIB é uma medida de bens e de serviços efetivamente produzidos dentro do país. Os lucros gerados em países com fábricas, por exemplo, fora da sede da empresa, são remetidos e considerados para efeitos de PNB. Então, vamos dar um exemplo aqui. O PIB é toda a riqueza gerada dentro das fronteiras do país, no caso, Brasil. Certo? Agora, o Brasil tem empresas são as matrizes dessas empresas são sediadas no Brasil e eles têm subsidiários, tem outras empresas em outras localidades, aqui na América Latina, na América do Norte, enfim, na África, na Ásia, na Europa. Então, essas empresas, ao fecharem o exercício, elas remetem os lucros que são gerados para a sua matriz, no caso, o Brasil. Certo? Exemplo, Vale do Rio Doce, Petrobras, e tem tantas outras empresas que têm matriz no Brasil e subsidiárias no exterior. Então, nesse caso, será contabilizado a nível de PNB, Produto Nacional Bruto, porque ele vai considerar a riqueza gerada no país e mais do que foi gerado externamente, está sendo repatriado, está sendo de volta para a matriz. Está claro? E o PIB, por sua vez, ele só considera realizar dentro das fronteiras. Então, se a gente olhar assim, fazer uma comparação, por exemplo, no Brasil, eu tenho um valor maior de PIB dentro das fronteiras do que se considerado com o PNB, fora das fronteiras. Agora, se eu fizer essa mesma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, você vai verificar lá que existe um PIB forte, porém ele tem um PIB maior, um PNB maior, porque ele tem um volume de empresas fora dos Estados Unidos, com a sede nos Estados Unidos, em todo o planeta, que oferem renda para ele ao fechamento dos exercícios. Compreendido? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Você pode repetir sobre o que você falou dos Estados Unidos, por favor? Vamos lá. Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma realidade diferente da do Brasil. Tá? No Brasil, o PIB, a produção dentro da fronteira, né, dentro de suas fronteiras, é maior do que o PNB. Tá certo? Por que é maior? Porque o que nós produzimos aqui é maior do que é produzido lá fora de suas fronteiras, e que é repatriado para dentro de suas fronteiras, comparado os dois. Se eu comparar essa situação com os Estados Unidos da América, lá tem um efeito contrário. Ele tem um PIB forte, tá? Porém, o número de empresas que têm subsidiárias fora do país, em outras localidades, gera uma renda
gera um resultado maior do PNB se comparado com o PIB. Entendeu? Eles têm muitas empresas, muitas subsidiárias fora. Essas subsidiárias, vou dar um exemplo, Chevrolet, né? Você tem a Ford, enfim, tem várias outras empresas de origem americana que estão sediadas aqui, como estão sediadas em outros lugares, e ao fechar o exercício, fechar o ano, o resultado, que é o lucro, ele reverte para a matriz da empresa. Ficou claro? Posso prosseguir? Sim, sim. Vamos agora a um outro conceito, é o produto interno líquido. Consideramos o tratamento dado às máquinas e a outros bens de capital, os prédios, outro problema é o cálculo do produto nacional. As máquinas desgastam ao serem utilizadas. O desgaste das máquinas é um custo de produção que deve ser levado em conta. O que é isso? Então, todo equipamento, toda instalação predial, ela tem uma vida útil. Você vai utilizar, mesmo fazendo manutenção, mas vai chegar um momento que você tem que fazer, trocar. Vamos pegar o exemplo de um computador. Amanhã vocês vão ter um escritório de advocacia, e lá vocês vão ter os computadores, vão ter as impressoras, vão ter o mobiliário, tá certo? Então, todos esses equipamentos, eles têm uma vida útil. Mesmo que você faça toda a manutenção exigida e necessária, não admitir que um computador ele tem uma vida útil de 5 anos. Tá? Findo isso, você vai ter que atualizar as versões, vai ter que mexer nele, então a vida útil dele é 5 anos. Então, o que é que se faz? Você vai pegar 5 anos equivale a 60 meses. Então, eu vou pegar todos os meses, vou pegar o valor do computador, vou dividir por 60, eu vou ter 1,60 avos. Vou pegar um exemplo aqui hipotético só para a gente ter ideia. Vamos admitir que uma máquina custasse R$6.000, o computador custará R$6.000. Se a vida útil dele é 60 meses, então você pode dizer que uma cota de 1,60 avos vai ser R$100. Então, todos os meses, você aprovisiona, vai colocar numa conta o equivalente a esse 1,60 avos, de R$100. E lá fica aplicado. E também se acompanha a evolução dos preços desse equipamento. Se o equipamento subir um pouquinho, você vai ter que ajustar esse 1,60 avos. De sorte que, ao fim de 60 meses, você tem um recurso disponibilizado para comprar um novo equipamento e substituir o anterior. Tá? Ou continuar com o anterior, se tiver ainda sobrevida, mas agregar um novo equipamento. Isso chama-se depreciação. A mesma coisa também se prevê para prédios. Eles não é que a vida útil pode ser maior, mas eles têm que ter uma periodicidade de reforma, de acompanhamento. A mesma coisa você considera para prédios, para veículos, para máquinas. Então, é assim que se trata a questão da depreciação. Então, ele está considerando o que aqui? Que esse produto total líquido, PIB, ele considera o produto geral menos as depreciações. Então, continuando. A redução do valor de máquinas é chamada de depreciação. Como as máquinas se desgastam em ritmos muito diferentes e é extremamente difícil avaliar a depreciação de todas as máquinas da economia, os dados do PIB ignoram a depreciação para facilitar. A palavra bruto, em produto interno bruto, serve apenas lembrar que o indicador inclui toda a produção e utilizo como outro indicador que inclui o impacto da depreciação. Então, esse indicador é o PIL, onde você vai pegar o PIB menos a depreciação. Aqui eu tenho uma relação de exercícios, nós vamos deixar para falar sobre esse exercício em outra oportunidade. Alguma dúvida aqui até essa nossa fala? Ok? Posso prosseguir? Dúvidas? Então, nós vamos ter um segundo texto agora, que eu vou colocar aqui para a gente. Tá? Ele vai voltar com alguns aspectos da macroeconomia, a gente vai reforçar. Só um minuto, por favor.
Estão com essa parte 2, macroeconomia, o texto está na tela, alguém pode dar um feedback, por favor? Sim. Ok, né? Então vamos acompanhar. Então, isso aqui é uma outra abordagem do que está lá naquelas slides, certo? Então vamos lá. Os objetivos da macroeconomia é determinar os fatores que influenciam o nível de renda e o produto do sistema econômico. Então, lá estão como questões. Como medir a produção realizada pelo sistema econômico? Como medir a produção será vista no item contabilidade nacional ou conhecida como contabilidade social. Nós vimos a evolução da economia, que anteriormente havia o escambo, a troca, e do escambo se passou para as moedas, e das moedas ficou mais fácil você definir as quantidades para poder fazer o comércio propriamente dito. Isso evoluiu ao longo dos tempos para que as nações tivessem um plano de contas padrão. E hoje todos os países eles assinam um convênio e adotam esse plano de contas padrão. O que é isso? Permite você fazer uma análise de qualquer país sobre aquele tipo de contas, né? Então a contabilidade é feita da mesma forma. Então, lembrando que o problema fundamental da economia é a escassez de recursos que devem ser empregados de maneira racional, adequada a maior quantidade de produtos. Então, após a crise de 1929, que consistiu na queda de atividades econômicas, entre os diversos problemas ocasionados estava o desemprego. Houve ainda 2 grandes guerras mundiais trazendo a repercussão à economia. Também nós tivemos aqui, a economia foi arrasada, as nações arrasadas. Há cada vez mais uma presença maior do Estado como regulador das atividades. Ele teve que entrar porque não havia poupança privada e estava tudo destruído, ele tinha que organizar. Então, os economistas sentiram a necessidade de criar meios que permitissem medir e avaliar atividades econômicas, né? Muito bem. Então, nós estamos perguntando por que compreender, desculpe a interrupção, por que compreender a macroeconomia? A sobrevivência das empresas a nível de empregos disponíveis, expansões, retrações de consumo. Não estão ouvindo? Bem. Então, nós estamos entendendo o porquê da macroeconomia, depende aqui, nós estamos vendo nível de inflação e até a manutenção do governo no poder, depende muitas vezes do sucesso do processo de atuação econômica dos responsáveis pela política econômica do governo. O que ele quer dizer com isso? Se o governo é frágil e tem uma economia ruim, provavelmente ele não se mantém. Se a economia é forte, o governo consegue ser forte e se mantém. Tá? Muito bem. Uma teoria macroeconômica, a evolução e a situação atual. Segunda metade do século XX era 1950, após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, os economistas estruturaram um método de análise, que se seguiria posteriormente chamado de escola neoclássica. É um princípio de que a racionalidade dos agentes econômicos, ou seja, perante uma série de opções, os indivíduos livremente escolheriam aquela opção que consideraria mais vantajosa. Então, você, enquanto consumidor, vai escolher, você tem poucas opções, os recursos são escassos, você vai ver aquela que mais lhe satisfaz. Né? Nós já vimos isso. A tentativa de determinar como os preços e as quantidades são estabelecidos desenvolver 2 métodos de análise distintos, chamado de abordagem equilíbrio parcial e o de equilíbrio geral. O de abordagem equilíbrio parcial, ele considera o mercado sem os efeitos que pode sobre os demais membros da economia. Análise de mercado sem considerar os efeitos que este mercado pode ocasionar sobre os demais da economia. No geral, tudo depende de tudo. É como se você considerasse os insumos, isso aí tem um efeito escala que vai mexer com todos eles. Então, um é específico e o outro ele envolve todos. Os mercados de bens e serviços. Efetua-se a agregação, ou seja, a soma de todos os bens produzidos pela economia durante certo período, define-se como produto nacional. Nós já vimos. Assume todas as riquezas. Né? Então, aqui é o que gera os mercados de bens e serviços. Mercado de trabalho é onde há a compra e venda de mão de obra. Né? Você tem aqui a demanda e a oferta de mão de obra, e aí se estabelece o salário, o nível de emprego. Então, é a oferta e a mão de obra que vão definir o salário. Se eu tenho uma demanda muito grande e uma oferta pequena, o que acontece com o salário? Quem pode me dar a resposta? Há uma procura muito grande por advogados.
e naquele município não tem advogados. O que acontece com o salário que vão pagar a esse técnico, a esse advogado? O preço do serviço aumenta. Sobe, né? Aí você tem o efeito, então o salário sobe. O efeito contrário, vamos admitir que nesse mesmo município existem vários profissionais, advogados, então vou colocar o salário. O que vai acontecer com o salário? Aí ele, consequentemente, vai diminuir. Ele cai, né? Está claro isso para vocês? O mercado de trabalho ele tem a mesma relação com o mercado de consumo. Então, vocês querem compreender, poxa, por que meu salário, o salário pago para essa categoria, ou o salário pago para as pessoas, ele é baixo? Por que ele, em determinados locais, ele é alto? Vai ser a lei da oferta e da procura. Então, se a procura é maior que a oferta, a tendência é que os salários, né, a remuneração, suba. Se a oferta é maior que a procura, a demanda, a tendência é que os salários caiam. Ficou claro isso? Ok? Mercado monetário. Mercado monetário. É as trocas, né, cujas trocas são efetuadas, utilizando sempre um elemento comum que se conhece por moeda. No mercado monetário, a troca é moeda. Agentes econômicos superavitários. Possuem nível de renda superior aos seus gastos. Então, se você tem uma renda e você não gasta toda a sua renda, você vai ter um resultado positivo. Então, você vai ser um agente superavitário. O contrário, se eu tenho uma renda, porém eu a gasto toda e fico ainda a dever, a prover, eu tenho um resultado negativo. Então, vou ter que ser um agente deficitário. Mercado de divisas, também conhecido como mercado de moeda estrangeira. Pleno emprego nós já falamos algumas vezes, não custa repetir, né? São os recursos disponíveis que estão sendo utilizados plenamente na produção de bens e serviços, garantindo o equilíbrio das atividades produtivas. Então, tem aqui a versão aceleracionista. É quando o governo deseja manter a economia próxima do pleno emprego, ou seja, não há ociosidade, ele acelera as taxas de inflação e espera que os trabalhadores levem algum tempo a perceber que houve aceleração. Políticas de renda são medidas que afetam diretamente os preços de diversos fatores de produção e de próprios bens. Assim, por exemplo, em políticas de renda, teríamos os esquemas de congelamento de preços e salários introduzidos na economia brasileira nas décadas de 80 e 90. Então, repetindo aqui, as políticas de renda estavam afetas, associadas diretamente aos preços de diversos fatores de produção e dos próprios bens que eram gerados. Assim, o bem final tinha elevação de preço. Como exemplo de política de renda, temos os esquemas de congelamento. Havia o controle de preços, tá certo? Existiu o controle de preços nesse período aqui, 80 a 90, e não foi exitoso, não deu certo. Tá? A gente vai ter a oportunidade de voltar a falar sobre esses planos econômicos a partir dos anos 60, para vocês terem uma noção. Muitas causas a gente encontra, ainda vocês vão encontrar causas que ainda estão sendo ativas na justiça e vão querer haver essa correção monetária de 30 anos, de 40 anos. Então é interessante conhecer esses planos todos e esses indicadores. Não que hoje você tem no próprio tribunal, no próprio Banco Central, calculadoras que você coloca, só insere a data e o dado original e ele atualiza para o dado presente. Né? Então, é interessante conhecer a mecânica, mas esses resultados já são dados por softwares atualizados, bem tranquilos. Novos keynesianos. Keynes, Maynard Keynes, a gente já falou sobre ele, foi um economista que atuou dos anos 1929 aos anos 50, e ele pregava que havia necessidade de algumas medidas, entre elas, que explicasse por que existem certos preços rígidos na economia e promove o desequilíbrio em alguns mercados. Ele também foi que colocou a necessidade do governo, do Estado, assumir ações estratégicas na economia para poder dar bem-estar à sociedade. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema de contas
noções básicas do sistema brasileiro. É só para vocês terem noção, tá certo? Então, repetindo, a economia ela gera mecanismos de mensuração, quantidade e valor. Essas mensurações permitem que sejam contabilizadas, sejam registradas. Então, o que é registrado, para a gente ter uma ideia? São as relações formais, né? As relações formais permitem o registro. Então, se um município ele vai comprar, vai ter gastos, ele obrigatoriamente só pode fazer os gastos se houverem notas fiscais, se houver uma licitação. E, com isso, obriga que haja os registros. Tá? Há uma formalidade. No município, as pessoas que são aposentadas, elas recebem do INSS. Então, aquilo também está computado, está registrado. O que não será registrado são os atos informais. O que não é contabilizado. Então, a economia informal e acaba não acontecendo, não é registrada. Fica claro esse aspecto? Então, a contabilidade das contas presume que todos sejam formais. Correto? Que tudo seja formalizado. Embora a prática não seja assim. A contabilidade social congrega instrumentos de mensuração que permitem aferir o movimento da economia de um país num dado período. Então, o que vai permitir aferir é o que é formal. O que é informal não aparece. Sistema de contas nacionais, peça básica de contabilidade social, que se preocupa com a definição de métodos de quantificação das principais agregados macroeconômicos, com produto nacional, consumo global, investimentos, exportação, etc. Então, esses sistemas de contas, você vai ver lá a divisão, eles estão apropriando todas as movimentações formais. O princípio das contas das partidas dobradas é um princípio contábil básico, onde admite que para cada crédito deve haver um débito proporcional, do mesmo valor, e vice-versa. A noção contábil que você já tem. Só para ter uma ideia, a contabilidade nacional é também parte desse pressuposto. Produto, renda e despesa agregada. Então, o valor produto da produção é tudo aquilo que foi produzido, inclusive aquilo que foi utilizado como produção de outros bens. Ou seja, o consumo intermediário. Então, ele está computando aqui o consumo intermediário. Consumo intermediário, bens que são transformados ou agregados à produção de outros bens e que se consomem no processo produtivo. Né? Bens finais, que são vendidos para o consumo ou utilização final. Valor adicionado, a avaliação do valor total da economia consiste na consideração do valor efetivamente adicionado no processo de produção em cada unidade produtiva. A informação que obtemos reduz o valor bruto da produção de cada unidade dos seus consumos intermediários. Então, à medida que você vai adicionando, né, os resultados. Fluxo circular de renda. Vocês vão se lembrar que a gente viu lá na microeconomia um diagrama onde tinha famílias e empresas. E também nós vamos ter aqui a figura do governo. Aqui ele fala da família e das empresas. Tem uma das questões do exercício que pede para descrever esse fluxo circular de renda. Vocês estão com ele aqui definido. Então, estabelece que as unidades produtoras e apropriadoras de renda no mercado de bens e serviços, no mercado de fatores de produção. As famílias cedem às empresas os fatores de produção, que são proprietários, e em troca recebem às empresas uma renda, uma remuneração sob forma de dinheiro. Então, aqui, elas fornecem a força de trabalho e recebem em troca um salário. Né? As empresas combinam esses fatores num processo chamado processo de produção e, como resultado, sai um conjunto de bens e serviços. Com a renda recebida em troca de utilização da produção, os fatores que são proprietários, as famílias compram esses bens, então as famílias acabam consumindo esses bens e serviços. E aqui falta o governo, a figura do governo, ele contrata as famílias para também remunerar o salário, as famílias pagam imposto ao governo, o governo contrata as empresas para adquirir seus bens e insumos, e, por sua vez, as empresas pagam imposto ao governo. E esse sistema se autoalimenta. Tá? Sistema básico, os investimentos, é tudo aquilo que é produzido e não é consumido num dado período. Atenção aqui, isso aqui também é o mesmo consumo de poupança, é o conceito de poupança.
Então, na questão individual, o cidadão, o consumidor, ele tem um salário, ele consumiu. E se houve uma sobra, essa sobra é designada como poupança. Para a empresa e para o Estado, a figura do governo, a empresa tem um orçamento, um caixa, e que faz provisões de gastar esse caixa. Se ao final do exercício o resultado desse caixa foi positivo, ele vai ser levado ao nível de investimento. A mesma coisa para a figura pública. Então, havia um orçamento público, havia os gastos públicos projetados, não foi possível gastar todo o orçamento, então gerou um saldo positivo, esse saldo positivo será levado como investimento. Claro? Formação bruta de capital agrega bens que não desaparecem depois de uma única utilização e possibilita a produção, portanto, o consumo futuro, em período bastante extenso. Aqui, quando a gente fala formação bruta de capital fixo, nós estamos falando de equipamentos que são gerados, né? E esses equipamentos, além do primeiro uso que ele é dado, ele se repete. E se repetir, ele vai gerando consumo futuro. Então, eles fazem parte da formação bruta de capital. Produto líquido, produto bruto menos depreciação. Depreciação é a parcela, né, do produto bruto destinada à reposição da parte desgastada do estoque, né, do capital da economia em determinado período. Foi aquilo que nós vimos. Você faz uma provisão, à medida que há um desgaste, tem que repor, você já está com aquele valor tá lá previsto. Conta de produção mostra o resultado do esforço conjunto da economia num dado período, bem como a participação do fator de produção e a renda assim gerada. Conta de apropriação mostra a maneira que as famílias alocam a renda, recebem pela cessão dos seus fatores de produção. Conta de capital, conta que fecha com o sistema de contas sazonais, permitindo o equilíbrio externo. Poupança é o ato de não consumir no período, deixando para o consumo futuro. É uma outra forma de ver. Mas você acabou gerando, eu deixei de consumir agora com a expectativa de consumir no futuro, ou com uma perspectiva de futuro. Né? Por exemplo, vocês, uma sugestão, vocês estão no quarto período, não é isso? Já? Quem pode me dar um feedback? B é segundo período, é quarto período, não é? É segundo período, professor. Segundo. Muito bem, segundo período. Então, vocês vão se organizar, o grupo se organiza, já pensando na colação de grau, na festa da colação de grau. Estabelece uma conta de poupança e faz uma projeção do orçamento que será feito à época e dilui ao longo do tempo. Então, vocês têm ainda 3 anos, em tese. Né? Tem 3 anos, 36 meses. Aí eu fiz o orçamento, a festa vai custar tanto, são tantas pessoas, nós vamos fazer uma cota mensal de tanto. E isso divide e torna possível a despesa lá na frente. Então, o que é que vai acontecer? Eu estou abrindo mão de um consumo agora com a perspectiva de um consumo futuro. Então, eu estou lançando mão na forma de poupança para ter isso. Quanto mais se aproxima do evento, da festa, da colação de grau, maior vai ser a cota. Então, é interessante fazer no tempo certo. A sugestão é que vocês pensem com bastante antecedência para que, na época, isso seja mais fácil de absorver. Ficou entendido? Então, a poupança é aquilo que você não gastou a nível individual, né? A nível de empresa, é o que você não gastou, você vai gerar investimento. A nível de governo, é o que não foi gasto, vai gerar novos investimentos. E também é o ato de não consumir no período, vai deixar para o consumo futuro. Balança comercial. É item do balanço de pagamento, onde são lançadas as exportações e importações de mercadoria. Vocês veem, toda vez que fecha um mês, a mídia divulga. O resultado da balança de pagamento do país foi de tantos bilhões. Ou ele foi positivo ou ele foi negativo. Ele é positivo quando as exportações são maiores que as importações, ou seja, você vendeu mais do que comprou. Então, ele é positivo, é superavitário. Se você vendeu menos do que comprou, ou seja, as compras foram maiores, o resultado foi negativo, então ele foi deficitário. Então, sempre se busca um resultado superavitário. E nós temos tido esse resultado superavitário ao longo dos últimos
uma série histórica, né, ao longo dos períodos. Balanço de serviços e rendas é o item do balanço de pagamentos em que são lançadas transações de serviços, fretes, seguros, viagens internacionais, juros, lucros, royalties, assistência técnica realizada entre países e demais países. Então, amanhã você fez uma viagem aqui à vizinha Argentina. Aí você gastou lá a sua estadia, sua alimentação, você se deslocou, foi a alguns shows. Então, tudo que você gastou lá, mesmo é contabilizado a sua ida para lá, eles lançam nessa conta de balanço de serviços e rendas. Normalmente se busca isso com o que é formal. O formal é o que está em cartão de crédito. O informal levando moeda, não há base para só se declarar isso de uma forma à parte. Produto interno bruto, nós já vimos, né? É um produto total, a soma de todas as riquezas, independente da origem dos fatores de produção responsável por ele. Renda nacional bruta é a renda gerada pelos fatores de produção, dos residentes, independente do território onde esteja o valor gerado. Conta de governo mostra que o governo recebe, sob a forma de impostos e outras receitas, e as taxas e contribuições e seus gastos de consumo, transferência e subsídio. Então, mostra de um lado o que entra e de outro lado o que sai. Os impostos, ele considera impostos diretos que incidem sobre renda e propriedade. Os indiretos são sobre os preços das mercadorias. O produto renda a custo de fatores é o valor do produto que se reflete a custo de fatores, excluindo impostos diretos compensados por subsídio. Matriz de insumo produtos são as relações intersetoriais. É um sistema social que permite mostrar todas as transações agregadas dos bens intermediários e bens dimensionados em um determinado período. Que tem a contabilidade que não considera os bens intermediários e a outra que segundo esse economista, Wesley Neutron, ele permitiu nesse método identificar toda a movimentação. Conta corrente das administrações públicas, a parte das contas nacionais, é um fluxo de renda que passa para o governo, está implícito nas 4 contas básicas do sistema. Dummy financeiro é um recurso artificial e inclui consumo de serviços de mediação financeira, com dificuldade de distribuir nos demais setores. Excedente operacional bruto é a diferença entre o valor bruto total e do salário pago. Torna-se uma forma de obter por exclusão a soma conjunta de juros, aluguéis e lucros. Até aqui, nós vimos a questão da contabilidade nacional. Tá? Eu quero deixar isso aqui mais ilustrativo. Eu não vou perguntar para vocês uma questão de prova, o que é uma conta assim e uma conta assada. O que a gente tem que ter noção os conceitos de PIB, sim, de renda nacional, sim. Tá? Tem alguns desses exercícios, vocês vão ver que é possível, só para ficar claro, esses conceitos, para a gente ter uma noção de como evolui. Eu posso descer um PIB a nível municipal. Eu cheguei a comentar com vocês que o indicador IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem três componentes: saúde, educação e renda. No componente renda, se considera a figura do PIB per capita. O que é isso? O resultado do PIB da localidade dividido pelo seu número de habitantes. Então, enfatizo, eu só posso ter a informação do PIB pelos registros contábeis. Os registros contábeis só vão aferir as movimentações formais da economia. Então, se naquela região não há um hábito de dar as relações formais, você tem empresas, comércios que não são formalizados, não trabalham com nota fiscal, não registram. Então, a informação que vai vir para a gente é um PIB menor, um volume menor de movimentações, que não é o real. Tá? Mas, bem, só para te dar um destaque à importância da questão das relações formais. Isso também vai afetar a visão que vocês vão ter lá no direito econômico. Tudo que vai vir para poder produzir amanhã um possível conflito, e esse conflito haja uma disputa por danos materiais ou danos morais, ele tem que ser a produção de provas, a produção de que
da formalidade. Então, não vai ser aceito somente a questão da própria pessoa formalizar um ato. Ele tem que provar aqui, né? Então, tudo tem que ser formal, documentado. Então, vamos dar alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Nós vamos até 15h25, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Me deem esse feedback, tá? E se alguém aparecer aqui para entrar, me avisem. Me deixar entrar. Então, vamos falar aqui de determinação da renda e do produto nacional. Então, a renda nacional de equilíbrio, quando a remuneração dos fatores de produção iguala aos gastos desejados de bens e consumo e investimento na despesa nacional. Então, você está em equilíbrio quando a renda é igual à despesa. Oferta agregada é o desemprego a nível geral de empresas. As firmas respondem a acréscimos de demanda por meio de aumento de produção física. Com simples elevação dos preços, ou seja, por meio da combinação de ambos. Vocês se lembram do próprio conceito de oferta que nós comentamos nas duas aulas anteriores? A regra geral de oferta é que acontecia. À medida que houvesse a procura maior, né, exigiria que você tivesse uma oferta, você vai ampliar a produção, sua produção física amplia, e ao mesmo tempo os preços sobem. Né? Há uma combinação de ambos, para poder suprir a demanda que está a maior que a oferta. Esse modelo macroeconômico de curto prazo, a oferta agregada, ajusta essas expansões e contrações, né? Aumentos e diminuições, que vêm ocorrer com os componentes de demanda agregada. Assim sendo, as flutuações de nível de consumo, investimento, despesas governamentais e exportação passam refletir nos limites de produção e do emprego da economia nacional. Então, há uma demanda forte, a oferta ela aumenta a sua produção, aumentando a sua produção, ela vai ter as implicações, né, a nível de consumo, investimento, despesas governamentais e exportação. Inflação. Vamos entrar aqui nesse capítulo crucial Você vai ver que as políticas macroeconômicas convergem ao combate da inflação. São medidas anti-inflacionárias. Nós vamos ver já aqui na frente. Então, o que vem a ser inflação? Tendência contínua e sustentada da elevação de todos os preços de bens e serviços da economia. Ou seja, o preço aumenta, não de um item, é generalizado, toda a economia. Tá? Então, esse fenômeno é caracterizado pela elevação contínua e insistente, vou até dizer dessa forma, né? Consistente dos preços. Demanda agregada constitui-se nas despesas da coletividade em bens e serviços de consumo, investimento, despesas de governo e exportações. Ao contrário, é o somatório de todas as demandas. Poupança nacional corresponde à parcela da renda nacional não gasta em bens de serviços de consumo produzidos na economia. Renda, fator que isoladamente influencia a determinação da poupança na coletividade. Então, a renda vai influenciar a poupança. Se a renda for maior e o consumo menor, gera-se essa investimento, parcela do produto nacional não consumida. Nós já falamos. Então, é uma visão também de consumo. Multiplicador do investimento. É um coeficiente, número associado à variação de investimentos que determina a magnitude da variação no nível de renda nacional. Então, à medida que você vai investindo, vai gerando, vai ampliando. Paradoxo da parcimônia. O termo parcimônia é um termo de simplicidade, né? De você reter. Então, ele admite aqui uma hipótese, o paradoxo é uma hipótese, se a coletividade resolvesse poupar uma parcela maior de renda, né? Consumir menos, então, acabaria por reduzir o nível de renda caso os empresários mantivessem os investimentos constantes. Então, vamos admitir, nós consumidores, nossas famílias, nós diminuímos o nosso consumo, então vai gerar poupança. Mas ao você diminuir o consumo, o que acontece com as empresas? Elas fazem se adequar, então elas vão também reduzir, tá,
a produção. Reduzindo a produção, vão diminuir os empregos. Não é isso? Então, você vai ter aqui um efeito negativo. Então, ele coloca que desse sentido. Figura de ato inflacionário e deflacionário. Tá? Alan está presente? Sim. Antonielli. Sim. Bruna Linhares. Presente, professor. Daniel Vitor. Dionara. Presente, Dionara. Edjane. Presente. Eduardo Martins. Presente. Elaine. Presente. Esteanir. Fabiana. Márcia Cristina. Gerlane. Presente. Márcia. Presente. Presente. Fabiana presente. Márcia presente. Gerlane. Presente, professor. Presente. Giovânia. Marcelo Antônio. Presente. Marcelo presente, né? Paulo. Quezeda. Otávio. Samuel. Ruth Campos. Laiane. Maiane. Laiane, presente. É Laiane ou Maiane? Tem a Laiane e tem a Maiane, são duas. São presentes ambas. Ok. Igor Mariano. Presente. Jennifer. Presente. Raimundo Nonato. Hugo. Presente. Hugo presente. Sâmara. Presente. Renildo. Presente. William. Pedro Fernando. Presente. William e Pedro Fernando. Presente. Pedro Fernando. Leonardo. Presente. Está presente, Leonardo? Sim. Lana Beatriz. Nájida. José Arnaldo. Rutiele. Gabriel. Luiz Fernando. Guilherme. Ok. Então, eu vou tirar aqui o que foi colocado na apresentação aqui. Professor! Pois não. Professor. Ah, porque o senhor chamou meu nome, tava bugando aqui. Aí o senhor chamou Lana e Nájila depois, só que aí não tava indo o áudio. Não está. Em qual nome, por favor? Lana. Não falei, Lana. Lana Beatriz. Isso. Tá. Vocês registraram aqui no chat da apresentação, né? Todos registraram a presença? Por favor, registrem presença no chat da apresentação. Tá? Vou abrir aqui e vou conferir também por ele, tá bem? Tá? Importante a gente deixar. E vamos fazer o seguinte, eu estou colocando esse material, vou ponderar em cima do que vocês tiveram como feedback, tá? A gente vai trazer também alguns exemplos para facilitar a compreensão. Ok? Mas vocês têm que me dar um feedback se tiver alguma dúvida e ficou por... Professor, Sim. sobre aquela atividade que o senhor passou, é até domingo, né? É. Tá? Até Obrigada. domingo. Qualquer dúvida, vocês podem mencionar pelos canais que vocês têm. Tá?
E professor, pode mandar para o seu WhatsApp, se não der na plataforma? O ideal é a plataforma, tá só em casos extremos, né? Mas o ideal é a plataforma. A plataforma Tá ok. vai aparecer que você está movimentando a plataforma. A coordenação verifica. Por exemplo, essas presenças, eu vou verificar se vocês passaram pela plataforma. Passaram porque foi através da plataforma que vocês acessaram. Tá bem? Bom, qualquer dúvida, me acione. Não deixem de responder, porque aquilo facilita a compreensão do aprendizado e nas provas também não terão grandes dificuldades. Bom, uma boa tarde, obrigado a todos, bom fim de semana.